Tá pensando? Podemos, né, Tá. Malu? Já deu, já tá gravando. Tá bom. Pessoal, bom dia a todos. Prazer em recebê-los aqui na nossa reunião mensal da APRES. Hoje é uma reunião um pouquinho diferente, né? A gente costuma fazer reuniões só para os membros, mas hoje a gente fez uma reunião aberta, uma pauta específica para tratar de ações do STF. Eu sou o Carlos Eduardo, amigo da grande maioria aqui, ou com muitos amigos presentes. Sou um dos diretores da APRES e vou tentar organizar um pouquinho aqui nosso bate-papo. Antes da gente começar o nosso encontro, eu vou tomar o tempo de vocês e falar 2 minutinhos um pouco sobre a APRES, tá? Para quem eventualmente ainda não conhece a APRES, não sabe o que significa. A APRES é a Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais. Ela é uma associação que a gente fundou, a gente está completando agora 2 anos, e com um propósito muito específico, né? A APRES, ela se dedica ao estudo e ao desenvolvimento e fomento de relações sindicais e à modernização da relação sindical no Brasil. A gente tem uma filosofia um pouco diferente da maioria das associações, então a gente procura ser uma associação sem qualquer ideologia político-partidária, a gente não é uma associação que trabalha ou que defende interesses de empregados, nem de empresas, nada disso. A proposta da APRES é a modernização, é um pensamento crítico das relações sindicais, e é nisso que a gente acredita. Então, dentre os membros da APRES, a gente tem pessoas que trabalham em favor de sindicato de empregados, sindicato de empresas, pessoas que atuam em RH de empresas, pessoas que fazem negociação por empresas, por sindicatos. A gente tem uma visão muito plural do direito, muito plural das relações sindicais, e é nisso que a gente acredita, e a gente convive muito bem assim. Então, todos são bem-vindos. Quero deixar um convite já antecipado para que vocês acessem e conheçam nossas mídias sociais. A gente tem o Instagram, @APRESoficial, o site da APRES, associaçãoapres.com, mas eu trouxe um QR Code aqui, ó, ao longo do nosso bate-papo, vou deixar para quem quiser escanear e poder conhecer o site. A gente tem também uma página no LinkedIn, onde a gente procura ser muito ativo. A ideia da APRES é sempre produzir conteúdo, né? A gente tem uma preocupação muito grande em produzir conteúdo, em gerar conteúdo, em gerar pensamento crítico. Então, para quem ainda não conhece, vocês vão ver que a todo momento a gente posta vídeos, posta textos, traz ali pequenas reflexões sobre tudo aquilo que vem impactando no meio sindical. E a nossa pauta de hoje é uma pauta direcionada para isso, né? Dentre o nosso programa de estudos para o ano, a gente dedicou o final desse primeiro semestre e o segundo semestre para estudar temas que estão em discussão no STF e que impactam no dia a dia do direito coletivo do trabalho. Eu costumo brincar que o direito do trabalho é o novo direito constitucional, né? Haja vista a quantidade de discussões que a gente tem tido, e não por acaso a gente conseguiu montar um encontro aqui só para falar de uma pauta sindical, de uma pauta de direito coletivo no Supremo. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, tá? A gente separou aqui, a gente escolheu 4 processos principais, a gente dividiu alguns dos membros da APRES em grupos, e cada grupo preparou e produziu um material, que é o que a gente vai apresentar hoje. Sem grandes demoras aqui, eu sem tomar o tempo da gente, o tempo do nosso bate-papo, vou convidar o João para assumir o primeiro grupo. O João vai falar do recurso extraordinário 999435, que é o tema que, inclusive, estava em votação no Supremo ontem. É o tema que trata da necessidade de negociação coletiva prévia às dispensas coletivas. João, bom, deixa eu falar rapidinho aqui. O João, além de um pai amoroso e um grande jogador de futebol, ele é bacharel, mestre em Direito pela PUC, advogado aqui em São Paulo também, autor do livro vou ver se eu lembro, Sistema Brasileiro de Unicidade Sindical e
compulsoriedade da representação. É isso, né, João? É isso aí. Já. Tá bom. Nota 10. João, De decorar o nome, nota 10. Assume aqui pode assumir os trabalhos aqui e vamos dar início ao nosso encontro. Pessoal, bom dia, obrigado a todos, viu? Obrigado, Duda, pelas palavras. Jogador de futebol, não era nem jovem, cara, bom, agora velho, então, 2 joelhos operados, imagina, só engano só. Pessoal, bom dia, obrigado. Eu vou colocar minha apresentação aqui, só um minutinho, por favor. Me avisem se vocês estiverem vendo, por favor. Entrou. Já entrou. Maravilha. Então, primeiro, antes de começar, eu queria agradecer aqui os meus colegas de grupo, né, Andréa Bucharles, você, do Carlos Eduardo Dantas, Débora Colombi, Fabiano Zavanella, Juliana Fanella e Lilian Alba, trabalhamos juntos aqui nessa apresentação. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre recurso extraordinário, né, 99943. Oi. Desculpa te interromper. Você pode só clicar no ocultar ali, que ainda está aparecendo a telinha. Isso, boa. Boa. Então, falar um pouquinho aqui do recurso extraordinário 999435, né, que está em pauta no STF sobre a necessidade ou não de negociação prévia a demissões coletivas, né, e estamos num julgamento aí em curso, que foi suspenso ontem por um pedido de vista do Dias Toffoli. Então, a ideia é passar por 5 temas principais aqui. Então, primeiro, explicar um pouquinho o leading case, né, o caso Embraer, falar um pouquinho sobre como essa decisão do TST lá impactou a prática, né, a prática das negociações coletivas, em especial sobre demissões coletivas, falar um pouquinho de como está o recurso, né, do julgamento, comentar algumas discussões pendentes no STF que podem impactar também essa discussão, e depois perspectivas, né, perspectivas mais do ponto de vista prático, pós-decisão. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar, por favor, fiquem à vontade, como o Duda falou, aqui é um bate-papo, então, a qualquer momento, por favor, fiquem à vontade para me interromper, tá? E quem quiser também pode colocar as dúvidas no chat, que aí a gente também pode estar tirando depois, ou até quando acabar as apresentações, às vezes fizer algum em conjunto, tá bom? Só deixar lá quem não quiser falar. Maravilha. Então, primeiro, o leading case, né? Então, todo mundo já conhece o caso, um caso lá de 2009, né? Um dissídio coletivo proposto pelos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos em face de uma demissão coletiva feita pela Embraer, né? Na época, se eu não estou enganado, cerca de 4 mil empregados foram desligados, sem uma conversa prévia com o sindicato, e isso originou, então, o dissídio coletivo pelo sindicato. Depois de uma decisão TRT da 15ª região, em agosto, eu coloquei agosto de 2019, mas agosto de 2009, viu, pessoal? Faz mais tempo que isso. Veio uma decisão lá do TST, e tá TSTF aqui também, TST, do Maurício Godinho Delgado. O que ele falou lá? Que, basicamente, resumidamente, né, que haveria necessidade de negociação coletiva prévia, fundamentado em princípios da Constituição Federal. Então, primeiro, ele comenta ali a presença de um Estado democrático de direito, um regime de império da norma jurídica, sociedade civilizada, cultura do bem-estar social e dignidade dos seres humanos. E, falando, assim, sobre princípios super abrangentes, né, ele conclui que isso deve repelir imperativamente dispensas massivas de pessoas e que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores. A partir dessa conclusão dele, ele colocou lá a premissa: negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores. Alguns detalhes importantes aqui. Embora ele tenha colocado essa premissa, a decisão foi para que fosse uma premissa para o futuro, né? Então, reconheceu válidas as demissões da Embraer, mas falou que a partir dali a negociação coletiva era imprescindível. E aqui um outro ponto, né? Quando ele coloca isso aqui, não se fala, pelo menos nesse momento, em necessidade de se chegar a um acordo. Se fala na necessidade de negociar, né? Os fundamentos que foram utilizados aqui, então,
pelo ministro Maurício Delgado foi dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, especialmente do emprego, subordinação da propriedade à sua função socioambiental, intervenção sindical nas questões coletivas e distinção entre dispensas tópicas individuais e dispensas massivas, né? E é interessante, ele cita esses princípios constitucionais e ele cita convenções da OIT. Ele cita 11, 87, 98, 135, 141 e 151, ilustrativamente. Esse ilustrativamente, para mim, é muito sintomático, né? Se a gente for olhar essas convenções aqui, com exceção da 87, que fala sobre a liberdade sindical, as outras efetivamente foram ratificadas pelo Brasil. Só que elas são sobre outros temas, né? Elas são a 11 sobre direito de sindicalização na agricultura, a 98 sobre direito de sindicalização e negociação coletiva, a 135 proteção de representantes de trabalhadores, a 141 sobre organização de trabalhadores rurais e a 151 sobre direito de sindicalização e relações de trabalho na administração pública. E por que ilustrativamente, né? Porque ele deixou de citar a 158. A 158 é exatamente a convenção da OIT que trata sobre demissões, não só sobre demissões coletivas, mas também demissões individuais. E isso é muito importante, lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa convenção, mas ela, curiosamente ou não é citada ou não é utilizada como fundamento pelo ministro na sua decisão, uma convenção que trata especificamente do tema, mas que, pelo menos por enquanto, considerada não ratificada pelo Brasil. Bom, então vem essa decisão para o futuro. É necessária a negociação coletiva. E isso gerou uma série de dificuldades na prática. A primeira delas, o próprio conceito de demissão coletiva, né? Obviamente, não tem lei regulamentando o tema aqui no Brasil, e aí começou uma evolução jurisprudencial sobre o tema. Lá no comecinho, as primeiras demissões falavam em percentual de empregados, né? Percentual de empregados demitidos em relação ao todo de empregados da empresa. Aí começou lá com 20%, daqui a pouco vem novas decisões falando 10%, outras decisões falando 5%. E aí já mostra bem o nível da insegurança jurídica que rolou nesse período, né? As decisões mais recentes do TST mudaram um pouco esse conceito de percentual e passaram a tratar de demissões, de considerar demissões coletivas, aquelas que envolviam um número razoável de empregados, um número considerável de empregados, mas que todas elas tivessem origem em um ato único, uma razão única. Por exemplo, questões tecnológicas ou questões organizacionais da companhia, que fizessem com que fosse necessária a redução do quadro. Esse conceito, como a gente vai ver lá na frente, também está relacionado à Convenção 158 da OIT, não citada pelo julgamento do TST, né? Quando a gente for lá na frente, a gente vai falar mais especificamente, mas a Convenção 158 da OIT considera a demissão coletiva aquela que tem um número razoável de empregados e ocorrida em razão de necessidades tecnológicas, econômicas ou organizacionais das empresas. Então, esse foi a primeira dificuldade prática encontrada. Outra dificuldade prática encontrada, qual seria o efeito da ausência da negociação, né? Então, a empresa fez lá uma demissão coletiva sem negociar. O que acontece, né? Essas demissões são nulas? Tem direito de reintegração? Ou então, há uma indenização, os empregados merecem uma indenização, tem uma obrigação de não fazer, ou de não fazer novas demissões, e aí tem para todo gosto também decisões, né? As primeiras, mais focadas em reintegração, em nulidade e reintegração, depois a jurisprudência caminhou para decisões de indenizações, né? O TRT-15 tem uma série de precedentes aqui, que foi uma região que sofreu muito com essas demissões, que fala em indenizações com base em número de salários, manutenção de plano de saúde e benefícios como esse. E agora, mais recentemente, a jurisprudência, pelo menos aparentemente, voltou a focar mais em reintegração. Eu citei aqui um caso aqui que ficou muito famoso agora no ano passado, lá no Rio de Janeiro, em que não só a juíza lá o juiz do Rio de Janeiro determinou a reintegração dos empregados, mas ele determinou uma obrigação de
comunicar o restabelecimento dos contratos dos empregados em 48 horas por meio eletrônico, o e-mail, WhatsApp, mensagem de texto, sob pena de multa diária de R$1.000 por dia de atraso por empregado. Detalhe, né, o empregador estava fechado por conta da pandemia. Então, esse é um pouco para mostrar as dificuldades que as empresas que não fizeram negociação coletiva nesse meio tempo sofreram. Outra dificuldade, né, qual é a ação, qual é o meio jurídico pertinente para discutir a validade ou não das demissões coletivas. No começo, né, inclusive, essa ação da Embraer é um dissídio coletivo. No começo, isso seguiu como dissídio coletivo. Os sindicatos apresentavam lá o dissídio coletivo direto no TRT regional e discutiam a validade da demissão coletiva. E agora, mais recentemente, teve uma decisão do TST para dizer que não, né, que não é um dissídio coletivo, deveria ser uma ação anulatória ou uma reclamação proposta em primeira instância. Esse caso, por exemplo, aqui que eu citei agora há pouco, foi lá na primeira instância no Rio de Janeiro, né, já nessa linha. Outro problema, né, legitimidade ativa para discutir isso. É do sindicato? É do Ministério Público do Trabalho? É dos dois? E aqui é um ponto que é muito relevante, muito crítico na questão, né? Lembrando, o TST diz que era necessário negociar coletivamente. E há uma série de situações em que a empresa tentou negociar coletivamente com o sindicato, não teve êxito, e aí, então, a ação não vem do sindicato, vem do Ministério Público. Vem uma ação civil pública discutindo a validade das demissões. Então, é um posicionamento do Ministério Público a respeito e a sua intervenção nessa questão. E aí começa uma evolução do conceito, né? Muito trazido também pelo Ministério Público. É o conceito de negociação coletiva efetiva. O que é a negociação coletiva efetiva? Bom, em alguns casos o MPT considerou que é efetiva quando a empresa faz propostas que estão em linha com o pleito dos sindicatos. Em outros casos, negociação coletiva efetiva se entendeu aquela que sai acordo, né? Então, começam a aparecer decisões no sentido de que a demissão coletiva não poderia ter ocorrido, a menos que a negociação coletiva tivesse ocorrido, não apenas ocorrido, mas ocorrido efetivamente, ou seja, tivesse saído um acordo, né? Então, aqui, algumas decisões aqui nessa linha, né? Então, aqui uma decisão de 2018, falando, devido à multa para a REC, se abstém, obrigação de não fazer, né? Se abstenha de dispensar sem a prévia efetiva negociação coletiva, uma decisão aqui do TRT de segunda região. Agora, mais recentemente ainda, uma liminar que foi proferida, que foi deferida lá na Bahia, que fala o seguinte, que a empresa tinha que se abster de promover dispensas coletivas até que lograsse êxito na negociação. Então, veja como evoluiu o conceito daquela decisão lá atrás, de 2009, do TST, para agora. Agora, muitos juízes entendem que não basta apenas negociar e chamar o sindicato, tem que ter um acordo, tem que se chegar a um acordo. E detalhe, aqui, nesse caso, foi determinado, inclusive, que durante as negociações, os empregados continuassem recebendo salários. Ou seja, qual que é o interesse aqui do sindicato em chegar a um acordo com a empresa, se está garantido o recebimento do salário durante as negociações, né? Então, começa aqui uma interferência mais efetiva do Judiciário, do Ministério Público, no sentido de combater demissões coletivas, combater decisões em massa e forçando não apenas uma negociação, mas que se chegasse a um acordo. E aí, por fim, outra dificuldade prática, os danos morais coletivos, né? Então, as decisões, elas acabam vindo um combo, né? Um combo que é ou reintegração ou indenização, cumulada com obrigação de não fazer, né? Ou de fazer, ou de negociar previamente, ou de não fazer demissão coletiva, cumulado ainda com uma módica quantia aqui de danos morais coletivos. Esse exemplo aqui, 17 milhões de reais para uma empresa que está fechada, no Rio de Janeiro. Então, isso mostra muito a dificuldade que as empresas vêm enfrentando, né? Ou vinham enfrentando até aqui ao julgamento desse recurso extraordinário. Bom, o recurso extraordinário em si, ele virou um tema de repercussão geral, tema 638, e o julgamento
atualmente está em 3 votos a 2 pela procedência do recurso extraordinário. Procedência no sentido de afastar a necessidade de negociação coletiva prévia. A proposta do ministro Marco Aurélio, relator, seria a seguinte repercussão geral: a dispensa em massa de trabalhadores prescinde de negociação coletiva. E quais foram ali os argumentos que ele utilizou no seu voto? Primeiro, o princípio da legalidade, né? Então ele cita que não há na legislação brasileira nenhuma vedação à dispensa coletiva e nem uma definição procedimental para que as empresas tivessem que cumprir antes de fazer uma demissão coletiva. Ele cita que o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, que cita lá proteção à dispensa arbitrária e imotivada, é regulada já, ainda que não por lei complementar, ele é regulada pelo ato das disposições transitórias da Constituição, no artigo 10, né, em que ele fala lá sobre demissão, a garantia de emprego da gestante, do dirigente sindical, etc. Ele fala ainda que o artigo 7º da Constituição prevê especificamente quais são as situações que tende a haver, ou que precisam de negociação coletiva. Então ele cita lá turnos ininterruptos de revezamento acima de 6 horas, redução salarial, e jornada normal de trabalho superior a 8. Né? Então, esses 3 incisos do artigo 7º que mencionam a necessidade de negociação coletiva, não havendo qualquer menção a dispensas coletivas. E aí ele fala que a iniciativa da rescisão é ato unilateral, que não exige concordância, e cita ainda o artigo 477-A da CLT, né, dizendo que o legislador, ao trazer a reforma trabalhista, tentou ratificar esse entendimento de que não há necessidade ou não há obrigatoriedade de negociação prévia à demissão coletiva. Bom, esse é o status, né? O status estamos com o julgamento em andamento, 3 votos a 2, no sentido de que não haveria necessidade de negociação coletiva. Mas chamou atenção que o voto do ministro Marco Aurélio, ele tangencia a questão da Convenção 158 da OIT, assim como fez lá a decisão do TST em 2009, né? Por quê? Porque há uma ação direta de constitucionalidade, que é a 1625, né, que trata especificamente sobre essa convenção. Então, lembrando, lá em 96, essa convenção foi ratificada pelo Brasil, pelo Congresso Nacional, e em 97 ela foi denunciada por ato do então presidente Fernando Henrique Cardoso. E essa denúncia ocorreu por um ato unilateral. E a discussão que está aqui nessa ADI, poderia ser um ato unilateral ou deveria ser um ato convalidado pelo Congresso Nacional. E essa ADI já tem um julgamento também em curso, e está 5 votos a 1, no sentido de que a denúncia não seria válida, que teria sido necessária a convalidação pelo Congresso Nacional. Então, olha só, o que a gente tem aqui é uma situação que... Só um minutinho, gente, por favor. Desculpem. Então, o que a gente tem aqui é uma situação em que pode haver uma decisão do STF, no sentido de que não é necessária negociação prévia, e pode, logo na sequência, ter uma decisão falando, trazendo para o ordenamento jurídico brasileiro a Convenção 158. Ou seja, seria um hiato apenas, nessa hipótese de não necessidade de negociação. Veja, aqui como eu citei, a Convenção 158 considera demissões coletivas términos de relações de emprego por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais e análogos. Exatamente o conceito atual que é defendido pelo TST. Tá? Então, essa questão está aqui e pode impactar um futuro próximo. E, além disso, tem a ADI 6142, que é mais recente, mas que também discute a possível inconstitucionalidade do artigo 477-A da CLT. Aqui, né, dependendo de como vier a decisão do STF no recurso extraordinário 999435, isso pode não impactar, porque ali, pelo menos o ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes citam esse artigo 477-A e não questionam a sua constitucionalidade. Então, pelo menos os dois ali apontam para uma possível constitucionalidade desse artigo. Mas ainda que ele fosse inconstitucional, né, a análise do recurso extraordinário é de uma situação prévia à reforma trabalhista, né? Então, pelo menos em tese, ainda que inconstitucional esse artigo, não deveria impactar na decisão do STF. Bom,
Perspectivas pós-decisão, né? Se a gente continuar com esse resultado parcial, né, de procedência do recurso extraordinário, a perspectiva é de que a demissão coletiva, né, não, né, prescinde da negociação coletiva prévia, ou seja, ela poderia ocorrer sem uma negociação prévia obrigatória. Isso, pelo menos, né, pelo menos até que venha o julgamento, ou que se termine o julgamento da ADI 1625. A segunda perspectiva é que, se efetivamente vier essa decisão do STF, pelo menos a princípio, pode concluir que haveria o fim aí da intervenção do Ministério Público. Ou seja, se não é obrigatória a negociação coletiva, qual seria, né, a legitimidade do Ministério Público para questionar demissões coletivas? Então, eventualmente, a gente manteria aqui possíveis discussões com legitimidade exclusiva do sindicato profissional respectivo. Bom, perspectiva número 3, mesmo que não obrigatória, a negociação coletiva ela pode ser recomendável, né? Então, é um posicionamento da APRES, e é o que defende a Convenção 98 da OIT também, de fomento à negociação coletiva. E a prática mostra, e é irrefutável esse ponto, de que sempre que há uma negociação coletiva, o processo tende a ser melhor. O fim, né, da relação de emprego ali coletiva tende a ocorrer de maneira mais tranquila. Os empregados saem mais felizes, o que tende a diminuir a litigiosidade após a demissão. Então, uma série de coisas, né? Então, pode ser sim, ainda que não obrigatória, recomendável a negociação coletiva. Em alguns casos, ela pode ser, inclusive, inevitável, né? Então, veja, numa situação de demissão coletiva, muitas vezes os empregados que estão ali envolvidos, eles já começam a perceber uma diminuição da demanda, começam a perceber uma situação um pouco diferente, e se eles tiverem, né, uma situação em que há um sindicato combativo, representativo, próximo da sua base, o sindicato vai se manifestar, né, ele vai se mover antes mesmo da demissão coletiva ocorrer. E aí, não tem como fugir de uma negociação. Por quê? Né? Porque, apesar dessa discussão, a par dessa discussão se é obrigatória ou não pela decisão do TST, o artigo 616 da CLT já prevê que a negociação coletiva é uma obrigação, né? Então, instada a empresa ou a parte, ela tem que negociar. E a Convenção 98 da OIT protege isso, né? É um direito protegido pela Convenção 98, que é, sim, ratificada pelo Brasil. Então, veja, ainda que não obrigatória, pode ser inevitável, né, dependendo da situação prática. E adicionado a isso, né, então lá, artigo 1º da lei de greve, fala sobre a definição da categoria do pleito que vai ser apresentado, e traz a legitimidade desse pleito para a negociação coletiva. Então, no limite, ainda que a empresa se negue a negociar sob o pretexto de que não é obrigatório, esses empregados podem começar uma greve, né, e essa greve vai ser provavelmente legítima, e ela vai, sim, acabar incentivando, estimulando uma negociação coletiva. Então, esse argumento que tem se utilizado no sentido de que a decisão do STF, se afastar a obrigação da negociação coletiva, vai enfraquecer os trabalhadores, vai enfraquecer os sindicatos, ela não é necessariamente uma verdade, né? O que se vê é que os sindicatos não precisam dessa proteção, os sindicatos fortes não precisam dessa proteção, dessa obrigação. Se eles são representativos, isso é natural, a negociação coletiva, antes da demissão coletiva, ela acaba sendo natural. E aí tem tudo a ver com a representatividade, né, e a liberdade sindical. O nosso sistema, ele traz uma obrigatoriedade de representação, que muitas vezes faz com que sindicatos se veem muito tranquilos na sua posição de representante, e não buscam, né, e não trabalham efetivamente para melhorar a condição de emprego, ou para representar efetivamente os interesses dos seus empregados. Havendo uma liberdade sindical, e havendo essa representatividade efetiva, de novo, vai ser sempre natural que a negociação coletiva ocorra. Inclusive, há muitos exemplos de compromisso coletivo de negociação. Então, há convenções coletivas de categorias importantes, representativas, sindicatos fortes, em que já há lá na convenção coletiva um compromisso de negociação prévia. Então, a minha impressão aqui, a impressão do grupo, é que essa decisão do STF, ela vem a afastar mais diretamente
há interação do Ministério Público, intervenção do Ministério Público nessa questão, né, lembrando que a legitimidade primeira é sempre do sindicato, ou seja, então se não deixa de ser obrigatória a negociação, a meu ver, o Ministério Público não poderia mais intervir nisso e promover ações civis públicas, como tem feito. E o segundo é afastar essa discussão em situações em que não há uma representatividade, ou seja, não houve negociação coletiva prévia, até porque essa empresa não conhecia o sindicato, os empregados não conheciam o sindicato estava longe da sua base, e não pediu uma negociação, né? Então, se não apareceu a negociação, por que depois correu o risco de uma nulidade, né? Então, acho que é essa a tendência. A tendência é afastar essa intervenção do Ministério Público, afastar o risco da nulidade das demissões, né? Mas não afastar o direito à negociação. O direito à negociação vai ocorrer, está garantido, e sempre que o sindicato for forte e representativo, vai ocorrer a negociação coletiva. Acho que eram essas os pontos principais aqui que eu tinha para falar, pessoal. João, obrigado. Eu vou só fazer uma rápida consideração aqui. Eu não falei no início, gente, mas a nossa reunião hoje, como eu falei, né, são 4 grupos compostos pelos membros da APRES, e a gente reservou aqui aproximadamente de 15 a 20 minutos para cada apresentação, para que sobre um tempinho ao final, ou se necessário, durante aqui as apresentações, para que a gente possa ter uma interação, para quem quiser poder mandar dúvidas, a gente fazer um bate-papo um pouco mais coletivo. Tá? Para não perder o tempo, para não gastar nosso tempo aqui, já vou chamar imediatamente o Luan. O Luan vai tratar sobre a DPF 323, outro tema que também está em julgamento no Supremo, sobre relatoria do Gilmar Mendes. A DPF 323 trata da ultratividade das normas coletivas, um tema também super palpitante e muito interessante. O Luan, ele, além de advogado aqui em São Paulo também, ele é professor do Núcleo de Prática Jurídica da Estácio, professor e coordenador, é doutorando aqui pela PUC de São Paulo também, mestre, especialista, enfim, mais um dos nossos membros ilustres aqui que vai nos brindar com uma apresentação. Luan, fica à vontade, pode assumir, colocar teu material na tela aí, vamos em frente. Primeiro eu já queria cumprimentar a todos, falar que é uma honra, já senti uma pressão grande depois de falar depois do João, que trouxe um caminhão de conteúdo, fiquei impressionado como em pouco tempo nós conseguimos avançar, e também já aproveito para pedir ajuda da minha colega Lúcia. Lúcia, você compartilha a nossa apresentação? Quer que eu faça daqui? Eu acho que vou pedir para a Rosângela, né? Rosângela, está fácil para você? Eu tenho ela aqui, Luan, eu coloco para você. Estou colocando. Qualquer coisa, Cadu, posso? Pronto. Vamos embora. Está na tela aí, já está na tela, Luan, pode seguir. A minha ainda não apareceu. Já está na primeira tela, pode ir dando aumento. Pronto, já está. Pode deixar na segunda já. Primeiro eu queria falar que é uma satisfação falar com todos vocês, mas especificamente falar de ultratividade, que é um dos grandes assuntos a serem enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. Para quem atua com direito do trabalho, mas para quem atua com direito coletivo do trabalho, nem se fala. E a primeira pergunta que eu destaco, que eu trago, que nós trazemos aqui para vocês é, de fato, o que é ultratividade? E, quando nós falamos de ultratividade, a gente tem que deixar claro que a gente está falando da possibilidade de produção de efeitos de uma negociação coletiva, de um acordo ou convenção coletiva, para além do seu prazo inicialmente entabulado. De modo geral, gente, é quando há a aderência ao que foi entabulado por meio de uma norma coletiva aos contratos individuais de trabalho, independente do prazo determinado neste documento. Prazo
que tem um limite legal, um teto legal estabelecido pelo 614, parágrafo 3º da CLT, que é o prazo de 2 anos. Portanto, de modo simples, quando nós estamos tratando de ultratividade, a possibilidade de produção de efeitos para além do prazo inicialmente entabulado e, portanto, a aderência aos contratos individuais de trabalho. E, quando nós falamos de ultratividade, nós temos um principal marco jurídico. Eu não vou falar que é um marco teórico, vou falar que é um marco jurídico, que é a súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula que já teve 3 redações. A primeira redação da súmula 277, ela é de 1988 e ela vedava a ultratividade para sentenças normativas da Justiça do Trabalho. Portanto, havia a vedação de produção desses efeitos que nós comentamos. Primeira redação. Na segunda redação, há uma extensão da vedação da ultratividade, que inicialmente era para sentenças normativas e passa a se estender para acordos coletivos de trabalho e para convenções. Só que nessa segunda redação de 2009, havia um segundo inciso em que detalhava que haveria possibilidade de aplicação da ultratividade durante um período específico, durante um período de 1992 a 1995, quando no direito brasileiro havia a Lei 8542 de 92 que autorizava a ultratividade. Portanto, nessa segunda redação, primeiro o Tribunal Superior do Trabalho fala: a ultratividade de sentenças normativas, acordos e convenções está vedada, mas excepcionalmente se reconhece durante aquele período em que nós tínhamos o embasamento legal. Segunda redação. Até aí, nenhuma controvérsia muito grande. Só que em 2012, por meio de uma semana de revisão de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 277 mudou de um lado, de vedação da ultratividade, para outro lado, para admissão da ultratividade. O que, detalhe, sem precedentes, sem um debate amplo, e não se trata de uma mudança simples, de uma mudança de um lado, vedação de ultratividade, para autorização de ultratividade. Então, quando nós estamos tratando disso, e, portanto, da aderência ao que é fixado por meio de norma coletiva aos contratos individuais de trabalho, de modo geral, nós temos 3 modalidades de aderência, 3 teorias de aderência. A primeira é a aderência irrestrita, ou seja, o que foi negociado vai aderir aos contratos individuais de trabalho, independente do que for negociado daqui para frente, para sempre. Isso se baseia na progressividade dos direitos sociais, irrenunciabilidade de direitos, tudo, e assim por diante. Portanto, primeira modalidade é uma modalidade uma modalidade que estabelece a vedação de redução de direitos de negociação. Sem dúvida, é uma modalidade de aderência que limita muito a negociação coletiva. Primeira modalidade. Segunda modalidade, gente, é a limitada pelo prazo. Portanto, tanto na primeira redação quanto na segunda redação do 277, a gente tem essa segunda teoria, de que as convenções e acordos coletivos valerão durante o prazo fixado, durante o prazo entabulado. E, depois disso, nós temos uma terceira teoria, que é a limitada por revogação. Ou seja, o que foi alcançado por meio de uma negociação coletiva só pode ser suprimido por outra negociação coletiva, independente do prazo entabulado. Nós temos essas três teorias e a gente percebe que, da mudança da segunda para a terceira redação, a gente traz uma nova modalidade de aderência aos contratos individuais de trabalho. Só que nós estamos aqui pensando, analisando a questão da ultratividade, a gente tem que expor também o porquê da ultratividade. Porque, embora haja fundamentos fortíssimos para a crítica dessa redação, a gente tem que expor quais foram os argumentos que motivaram essa redação. E eu destaco, principalmente, na verdade, o princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas e sociais, que é desenvolvido como um embasamento
para essa terceira modalidade, mas principalmente o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, que foi inserido, que foi alterado pela emenda constitucional número 45 de 2004, e que inseriu a expressão convencionadas anteriormente ao se referir ao poder normativo da Justiça do Trabalho e também exigiu o comum acordo para a instauração de dissídio coletivo. Portanto, a partir desta alteração em 2004, o Tribunal Superior do Trabalho fala, a partir de agora, a ultratividade foi inserida no ordenamento jurídico por meio de emenda constitucional. E isso é retirado de um artigo publicado logo depois dessa alteração, que foi de autoria dos ministros Maurício Godinho Delgado, obviamente, ministra Cátia Abreu e ministro Augusto César Carvalho, em que defendiam que a ultratividade já estava no ordenamento jurídico desde a emenda constitucional 45 de 2004. Rosângela, eu deixo você passar agora para o outro slide. De ultratividade, o que é ultratividade? Espero ter exposto alguns fundamentos importantes. A segunda pergunta, que não é uma pergunta simples, é o que é a DPF? O que é arguição de descumprimento de preceito fundamental? E a primeira coisa que eu exponho para vocês é o fato de eu ter no direito brasileiro duas modalidades de ADPF. A direta ou autônoma, que é a que nós estamos tratando, e uma indireta ou incidental. A indireta ou incidental ela não é tão comum, mas é como se fosse uma matéria incidental em um processo em que há uma ameaça ou lesão a um preceito fundamental. Portanto, há um movimento que é chamado de movimento horizontal no processo. O processo pode estar em qualquer grau e ele sobe imediatamente para o Supremo Tribunal Federal para analisar essa violação de preceito fundamental. Mas nós estamos tratando, quando falamos de ADPF 323, de uma ADPF direta ou autônoma, uma ação propriamente dita. E quais são os pressupostos da arguição de descumprimento de preceito fundamental? O primeiro pressuposto é justamente essa ameaça ou lesão a um preceito fundamental. E o que é esse preceito fundamental? Quando a gente analisa o controle concentrado de constitucionalidade, a gente percebe que os objetos impugnados por ADC, ADCOM, ou ADI, eles são restritos, são mais restritos do que o da DPF. Nós impugnamos lei ou ato normativo federal, lei ou ato normativo federal ou estadual, no caso de ADI. Na DPF, nós podemos impugnar qualquer ato de poder público. Só que o parâmetro, tanto na ADC quanto na ADI, que pode ser qualquer norma constitucional, aqui na DPF não é. Nós temos alguns princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro que têm que ser utilizados como parâmetros ou como pressupostos. São as normas que têm maior peso axiológico, mas são as normas que nós chamamos de princípios sensíveis. Então, lá no 37, inciso 7º da Constituição, quando justifica a intervenção federal nos estados, por exemplo, cláusulas pétreas no 60, parágrafo 4º também. Portanto, embora na DPF eu tenha objetos maiores, eu tenho qualquer ato de poder público, os parâmetros utilizados são menores. Não é toda a norma constitucional que pode ser utilizada como parâmetro em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, o primeiro pressuposto de qualquer DPF é lesão ou ameaça a preceito fundamental. O segundo pressuposto é a subsidiariedade. Ela só pode ser utilizada quando outro instrumento processual não for adequado, não for útil. Quando eu falo instrumento processual, eu não estou falando só de controle concentrado de constitucionalidade. Ação civil pública, mandado de segurança coletivo, não há nenhum problema, mas a DPF vai ser utilizada de forma subsidiária. Segundo pressuposto. Terceiro pressuposto, e aqui a gente começa a entrar na nossa DPF 323, relevante controvérsia jurisdicional. Eu preciso demonstrar que há uma insegurança jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. E, aliado a esse terceiro pressuposto, interesse público permanente. Portanto, se eu estiver diante desses 4 pressupostos, nós podemos apresentar
uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas quais são os objetos? Como eu falei, ato de poder público. E dentro de ato de poder público, a gente pode utilizar tantos atos normativos, lei federal, estadual e municipal, que nós não temos, por exemplo, na municipal, nas outras ações constitucionais, nas outras ações de controle concentrado. Mas a grande diferença da DPF é que ela pode impugnar uma norma, um ato pré- ou pós-constitucional, diferente, portanto, de ADC e de ADI. E a grande mudança ela pode impugnar atos de natureza jurisdicional, diferente das outras, ou administrativo. Apresentado esse panorama, olhando a DPF 323, quando a gente se pergunta quais são as possíveis consequências, e aqui eu faço uma observação já importante. É muito comum se acreditar, se defender, que a DPF 323 ela impugna única e exclusivamente a súmula 277 do TST. Isso não é verdade. Ela impugna todas as decisões da Justiça do Trabalho que tomam como base a 277. O meu objeto não é só a súmula, o meu objeto são as decisões da Justiça do Trabalho sobre ultratividade. Portanto, quando a gente fala de consequências, não é só anulação da súmula 277, é uma mudança de entendimento sobre ultratividade no Poder Judiciário brasileiro. Primeira consequência do julgamento de DPF. Além disso, obviamente, esse entendimento vai ter que ser aplicado a todos os processos que foram sobrestados pela decisão do ministro Gilmar Mendes e, como terceira consequência que nós destacamos aqui, é um reforço da nova redação de 614, parágrafo 3º. Por quê? Mesmo a DPF foi apresentada em 2014. Em 2017, nós temos a reforma trabalhista em que há vedação da ultratividade de normas e acordos coletivos. Rosângela, pode passar. Vamos analisar a DPF agora. A inicial, gente, ela foi apresentada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEI, que é uma entidade de classe de âmbito nacional com legitimidade para apresentar a DPF, que já apresentou outras ações no STF, questionando principalmente pontos de negociação coletiva, e ela sustenta basicamente que existem dois preceitos fundamentais explícitos que foram violados com a súmula 277. De um lado, separação de poderes, e aqui no desenvolvimento do argumento de separação de poderes, a defesa de que esta interpretação foi uma interpretação arbitrária da nova redação do 114, parágrafo 2º. E não só isso, ela também fundamenta que a ultratividade, a mudança se deu sem precedentes, um argumento que é muito difundido, que é muito defendido. Por quê? Porque a 277 ela não foi mudada em um cenário onde havia grande controvérsia, várias decisões diferentes acerca dela, havia certa segurança jurídica quanto à aplicabilidade da segunda redação. Portanto, o primeiro pressuposto apresentado é separação de poderes. Segundo pressuposto, obviamente, é a legalidade, e o desenvolvimento desse argumento, ele bate na tecla de que a Lei 8542 de 92 foi revogada. A ultratividade, ela ocorreu no Brasil por uma decisão legislativa e foi retirada por outra decisão, por outra legislação, de modo que o Poder Judiciário não pode trazer de volta essa ultratividade que já foi tirada do ordenamento jurídico. De modo geral, nós vemos esses argumentos explícitos. Mas qual é o argumento implícito na petição inicial? Insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Por quê? Porque a simples mudança de um lado para o outro, sem precedentes, fazendo uma interpretação nova, gerou e, obviamente, pode gerar uma grande insegurança jurídica. Diante disso, nós temos também uma decisão liminar que traz pontos interessantes para serem analisados. Primeiro argumento que o ministro Gilmar Mendes, não com muito carinho, digamos assim, defende, é que esta nova interpretação não tinha nenhum embasamento legal ou constitucional. Portanto, adotando o argumento da inicial de que foi uma interpretação arbitrária, só que traz um argumento extremamente interessante,
que mesmo a 277, ela estava submetida a uma interpretação casuística. Como assim interpretação casuística? Ele cita uma decisão da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho em que houve a defesa da aplicação da 277 só quando for benéfica ao empregado. Ou seja, ele fala, mesmo diante desta redação, há uma insegurança jurídica. E aí o que a gente percebe? Obviamente, os princípios da legalidade são desenvolvidos na decisão? São. O princípio da separação de poderes, só que o principal fundamento da decisão liminar é a insegurança jurídica gerada não só pela súmula, mas pela aplicação casuística na Justiça do Trabalho da própria súmula. E a determinação foi o sobrestamento, a suspensão de todos os processos que tratem de ultratividade. Vejam o objeto. Todos os processos que tratem de ultratividade. Não foi só a suspensão dos efeitos da 277. Foi a suspensão de todos os processos. Portanto, o objeto impugnado é um objeto maior. Rosângela, pode passar. Diante desse cenário, diante de uma mudança de entendimento, diante de uma suspensão dos processos que tratam disso, nós, advogados trabalhistas, estamos diante de riscos por conta dessa insegurança? Obviamente que estamos diante de riscos. O principal risco que nós destacamos aqui é o fato de a empresa, o empregador, continuar aplicando uma convenção ou acordo coletivo depois dos efeitos, depois da extinção do prazo inicialmente entabulado, e esse fato ser considerado como se fosse um regulamento, como se estivesse aderindo de forma definitiva às relações individuais de trabalho, a ponto de não poder ser suprimido por meio de negociação coletiva. É um risco? É um risco. Como mitigar esse risco? A gente destaca principalmente que durante as negociações coletivas ou mesmo durante nas redações dos acordos de convenções coletivas, haja uma cláusula especificando um prazo ou um rol de direitos durante um prazo determinado, durante as negociações e assim por diante. Se a negociação não andar, a notificação do sindicato falando irei continuar cumprindo por esse prazo, por aquele prazo e assim por diante. Rosângela, pode passar. O último ponto que a gente quer destacar aqui é o porquê da não ultratividade. E quando a gente destaca, quando a gente desenvolve o argumento da não ultratividade, a gente inegavelmente vai passar pelo fortalecimento da negociação coletiva. E dentro do fortalecimento da negociação coletiva, a gente tem o quê? A pacificação social, a pacificação dos conflitos sociais. A gente tem uma atribuição e um fortalecimento da segurança jurídica, porque se eu fortaleço as negociações coletivas, eu estou fortalecendo as entidades que participam da negociação, eu fortaleço até o princípio da não intervenção, da intervenção mínima do Poder Judiciário, eu dou autonomia, ou seja, eu fortaleço a autonomia privada coletiva, que é a chave para as relações de trabalho. Rosângela, eu acho que pode passar. Meus queridos, essas foram as nossas principais ponderações para trazer aqui em 20 minutos. Eu tô com... Acho que fechou certinho, mas eu queria pedir 1 minuto de vocês para fazer uma observação. Meu pai era advogado trabalhista. E um advogado trabalhista talentosíssimo, mas advogado trabalhista de sindicatos de empregados. Vai para a negociação, faz inicial, ação coletiva, negociador, adorava a negociação coletiva. Quando eu vi a redação da redação da reforma trabalhista pela primeira vez, que foi aprovada no Senado, eu li ela em 30 minutos, eu acho. Liguei para ele apavorado. Falei, pai, ferrou. Acabou o direito do trabalho para a gente. Acabou o sindicato, acabou o reclamante, não tem mais jeito. E com 15, 20 segundos, ele falou, Luan, o que mudou? Eu falei, pai, contribuição, tem isso aqui, honorários, não sei o quê. Aí ele falou assim, Luan, agora que vai ficar legal. É agora que vai ficar legal. Por quê? Agora os sindicatos vão ter que mostrar trabalho. A gente dá trabalho para os sindicatos, a gente negocia, a gente ajuização, nós temos uma postura. Agora, os sindicatos que não faziam isso vão ser obrigados a fazer. A negociação coletiva vai ser incentivada, porque agora é mais necessário. E se estão tirando direitos,
Agora sim que o sindicato tem que mostrar o porquê, porquê ele precisa e qual a principal função dele. Durante toda essa apresentação, lembrei muito dele. Queria agradecer a todos vocês pela atenção. Temos vários assuntos pela frente, espero ter tratado, apresentado um panorama geral aqui para vocês de ultratividade. Muito obrigado. Luan, obrigado. Parabéns, Luan. Fez praticamente uma sustentação oral aqui da... Tá pronto quando pautar mês que vem, Luan, vamos te inscrever lá. Pessoal, vamos dar prosseguimento aqui no nosso encontro. Já vou chamar nosso próximo grupo, agora é um grupo um pouco maior, a gente vai ter 4 pessoas aqui trazendo considerações. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o recurso extraordinário número 11.21.633, que ele trata da prevalência do negociado sobre o legislado. Tá? Vou convidar para falar agora a Lilian, Raquel, Paula e o Ricardo Amirati. Sem tomar muito tempo de vocês, a Lilian ela é advogada aqui em São Paulo, advogada do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São Paulo, então a gente vai ter uma abordagem super interessante. Raquel também é advogada aqui em São Paulo, membro da APRES, a Paula é nossa vice-presidente, e o Amirati, dentre outras coisas aqui, um dos nossos imortais da Academia Paulista de Direito do Trabalho. Pessoal, podem assumir aqui a condição dos trabalhos e fiquem à vontade. Bom dia a todos. A Raquel Raquel, por favor, ela vai compartilhar a apresentação aqui para a gente. Raquel? Também compôs esse estudo do nosso grupo a Maria Lúcia, que é a presidente aqui da nossa associação, da APRES. Se vocês quiserem que eu compartilhe... Ah, tá, a Raquel está compartilhando. Vocês já estão visualizando a tela? Sim, só precisa colocar no primeiro slide, por favor. Tá, vou colocar. Bom, o nosso tema é o tema 1046, de repercussão geral, o negociado versus o legislado, né, trata da horas in itinere, né, o que originou esse tema de repercussão geral. Pode ir já para o primeiro slide, por favor. A gente vai abordar aqui na nossa apresentação do que se trata o leading case, qual os fundamentos utilizados, os limites do que pode ser transacionado, se deve haver contrapartida nas negociações e quais o que nós entendemos que são as perspectivas para esse julgamento que está próximo. Lilian, só um minutinho. Raquel, você consegue colocar em modo apresentação? Sim, consigo. Obrigado. Então, o que é o leading case? O que levou esse julgamento aí? A matéria para o tratamento pelo STF é um julgamento, uma matéria que está pautada pelo ministro Gilmar Mendes. Foi um caso da mineradora Serra Grande. A validade ou não de norma coletiva de trabalho que estabelecia que o tempo despendido de ida e retorno ao trabalho com o veículo fornecido pela empresa não daria ensejo ao pagamento de horas em itinere, porque a norma coletiva previa nesse sentido, então o desejo era retirar essa previsão. O acórdão, acho que você não está com a apresentação versão final aí, hein? Será que não? Não. Essa foi a que a Malu mandou. Não é essa. Mas eu vou acompanhando daqui. A última que está no grupo do WhatsApp. Malu, você quer compartilhar, então? Essa foi a que você mandou no grupo ontem, mas pode ser, então, que vocês me desculpem. Eu vou interromper, então, e a Malu compartilha, pode ser? Pode. Obrigada, Raquel. Então, lá no TRT 18, o que eles tinham ressaltado no acórdão é que a mineradora estava em local de difícil acesso, o horário de transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, e a gente não pode esquecer que a época, né, desse julgado, havia previsão expressa ainda, ela é anterior à reforma trabalhista, havia previsão expressa no artigo 58 da CLT, parágrafo 2º, quando havia o fornecimento do transporte pelo empregador, isso as horas em itinere contavam como horas trabalhadas. O TST manteve a decisão, o TST manteve a decisão
e depois negou seguimento ao recurso extraordinário, isso que motivou a interposição do agravo para o STF, e colocaram lá expressamente no TST o entendimento de que o sistema de proteção e prevalência da autonomia privada coletiva encontra limites no ordenamento como um todo, não apenas ali no que está na Constituição Federal. Pode passar para o próximo, Malu, por favor. Está um pouquinho pequeno aqui para mim. Está pequeno para vocês também? Vocês estão conseguindo ver grandão? Agora melhorou. E quais... Se aumentar um pouco mais ainda, melhor. Pôr no modo apresentação, Maria Lúcia, por favor. Que está aparecendo os slides do lado. Eu vou continuando. E quais que são os limites, né, do leading case? Nós entendemos que não está distrito ao caso, né, o processo em si, o processo da mineradora Serra Grande. Não, volta, do jeito que estava antes está melhor, Maria Lúcia, agora que ficou. Por favor, deixa assim mesmo, obrigada. Tampouco não está distrito ao que eu quero dizer, não está distrito lá a situação, processo que mineradora Serra Grande contra o reclamante, e se vai pagar as horas trabalhadas ou horas extras só para aquele reclamante que gerou o recurso extraordinário, tampouco ao tema das horas em itinere, tanto é que o tema está gerou repercussão geral, né? E o que reforça esse fato de que não há essa distrição é que em 28/6/2019, o Gilmar Mendes aplicou ao caso o artigo 1035 do parágrafo 5º do CPC e determinou o sobressalento de todos os processos pendentes individuais e coletivos que versam sobre validade de normas coletivas que restringem direitos em âmbito nacional. Então, isso só reforça que não está restrito ao assunto de normas em itinere, validade de normas em itinere. Esse julgamento vai gerar um grande impacto na questão das normas coletivas, né, que tratam dessas matérias, né, restrição de direitos, e isso nos traz a importância de se refletir se vai ser necessário ou não a modulação dos efeitos da decisão, se ela vai ter validade, a tese vai ter validade apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, ou e ainda que seja assim, se vai ser só para casos já ajuizados ou não, e se eles vão aplicar por analogia, se os ministros vão aplicar por analogia o 27 da Lei 9.686 de 99, que é a que trata das declarações de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, que fala que sempre que eles decidem matérias que possam gerar insegurança jurídica, que eles estipulem a data a partir de qual aquela decisão faz efeitos, se é do trânsito julgado, ou até qualquer outra data que eles possam estipular, esse finalzinho que eu grifei, né? A partir do trânsito ou qualquer outro momento que venha a ser fixado. Pode ir para o próximo. Interessante ressaltar também que a PGR, né, a Procuradoria-Geral, ela propõe três formas de falar sobre a tese, porque eles entendem que poderia até restringir só a hora em itinere, então eles falam primeiro numa tese de adequação e depois numa tese de jurídica restrita, que são bem semelhantes as duas propostas, tanto da adequação quanto da tese jurídica restrita. Como o nosso tempo é curto, esse nosso material, se alguém tiver interesse, aliás, todas as apresentações, caso alguém queira, é só mandar um e-mail para a gente compartilha nossas apresentações com quem tivesse interesse. As normas são a gente vai subir no LinkedIn também. Também vai estar disponível lá no LinkedIn, mas são bem semelhantes as duas formas como eles... E no site também, né, Malu? Aqui, ó, no meu dedinho aqui, para quem quiser acessar o site. Isso. No nosso QR Code. Tanto essa proposta que o PGR fez com relação a adequar, quanto a deixar a tese jurídica de forma restrita a horas em itinere, eles falam em período anterior à vigência da reforma trabalhista. E próximo, Malu, por favor. A última proposta da PGR é mais ampla, uma abstração ampla e com generalidade de tese, aí sim é mais próxima ao que
é o tema de repercussão geral, né, que fala a exceção dos direitos trabalhistas absolutamente indisponíveis, assegurado por normas constitucionais, tais como as normas relativas à segurança, higiene, saúde, higiene e segurança do trabalho, que estão lá no 12, do 7º da Constituição. As convenções e acordos coletivos de trabalho podem admitir redução ou supressão de direitos, conforme o princípio da autonomia negocial coletiva. E aí cita esses outros incisos do 7º da Constituição. Próximo, Maria Lúcia, por favor. Então, com relação à modulação de efeitos, o que a gente destaca é que a gente tem grande divergência jurisprudencial. Isso acaba gerando, claro, insegurança jurídica, né? A gente vai abordar bastante ainda isso aqui na nossa apresentação. Então, nós entendemos que, a depender do que o STF julgar, a modulação de efeitos vai acabar sendo imperativa, em razão dessa divergência jurisprudencial e da necessidade de se assegurar, de se trazer a segurança jurídica para as relações. Nós vamos passar agora, então, para a análise dos fundamentos do voto do ministro Gilmar Mendes, que ele já proferiu o voto, e quem vai ficar agora com a palavra é a Paula. Obrigada, Lilian. Qual que é a decisão do ministro Gilmar Mendes, por enquanto, apenas dele aí na questão da repercussão geral? Quais foram os fundamentos utilizados para afirmar essa tese de repercussão geral? Ele se baseou muito no julgamento anterior do recurso extraordinário 590-415, que foi o julgamento que analisou se o PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária, poderia ter cláusula de quitação geral. Esse acórdão foi muito norteador para essa decisão de repercussão geral, e o ministro cita ele diversas vezes ao longo do seu voto, tá? Um dos principais fundamentos que se utilizou foi a questão da segurança jurídica, tá? Eles veem com muito maus olhos aquilo que foi firmado através do sindicato serem anulados através da justiça, tá? E 2 pontos principais, eles bateram muito na questão do pacta sunt servanda, ou seja, aquilo que foi negociado tem que ser seguido, e a questão da lealdade processual. Um dos aspectos bem importantes do voto foi a questão do seguinte: se você pega uma negociação coletiva, maioria das vezes, o que acaba acontecendo? Uma determinada cláusula só, ela é anulada por muitas vezes ela ser abusiva, mas as outras continuam vigindo. E, sob a análise dos ministros, essa forma de analisar um instrumento coletivo está errado, porque ou você valida tudo, ou você anula tudo. Não, ou você analisa o instrumento coletivo através das suas normas de validade, né, que isso outro grupo vai falar com mais propriedade, ou você deixa do jeito que está. Se você for simplesmente analisar uma única cláusula por não concordar com ela ou por qualquer outra decisão, você teria que anular o instrumento inteiro. Então, um dos argumentos que eles usam é muito isso: que foi negociado deve prevalecer por questão da lealdade processual. A fundamentação, outra fundamentação que o ministro Gilmar Mendes deu foi a questão da própria Constituição, né? Ele fundamenta a repercussão geral em basicamente 4 incisos do artigo 7º. O inciso 6º, que fala da irredutibilidade salarial salvo negociação coletiva, o inciso 13, que é a duração do trabalho, o inciso 14, que é o turno ininterrupto, e o inciso 26, que é o reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Com base nisso, qual o entendimento deles? Olha, nós podemos, sim, fazer negociar, dar validade à negociação coletiva. Por quê? Porque a convenção, o reconhecimento da convenção coletiva deve prevalecer acima de tudo, e um dos 2 princípios que eles batem muito é a questão da equivalência dos contratantes coletivos, ou seja, a questão do princípio da irrenunciabilidade de direitos, muito arraigado à justiça do trabalho, principalmente ao direito individual do trabalho. Quando você passa para a esfera coletiva, ele perde a força. Por quê? Porque quando você tem 2 fontes sindicais, ou um empregador e um sindicato, você equivale
aos contratantes, você dá a mesma força dos contratantes. Então, você não tem como falar que o trabalhador, essa verba não pode porque é irrenunciável. Nesse caso, especificamente, não, tá? Das horas in itinere que a gente está falando aqui. E a questão, mais uma vez, que eu falei da lealdade da negociação, né? Malu, pode passar para o próximo slide, por favor? Então, quais são os limites, né? Eu gostei muito de uma parte que eles falam, vou até replicar. Esta corte firmou o entendimento no sentido de que deve ser privilegiada a norma coletiva de trabalho desde que os termos pactuados não sejam absolutamente indisponíveis, ou seja, e aí entra naquela discussão, a Raquel vai falar melhor que eu, o que seria absolutamente indisponível, né? Você tem o conceito de ordem pública de patamar mínimo civilizatório, que aí a Raquel vai falar melhor para vocês e vai explicar melhor. Obrigada. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. É sempre proveitoso, né, falar e ouvir os colegas da APRES, mas sempre muito desafiador, porque realmente o nível do debate é muito alto. Bom, como a Paula vinha falando, até agora os fundamentos apresentados no voto do relator desse leading case realmente é muito positivo no sentido do fortalecimento e validade da norma coletiva, mas surge esse ponto, né? Até onde essa negociação coletiva pode ir? E esse é, inclusive, um dos argumentos utilizados pelo trabalhador nesse processo, né? Se há limite nessa negociação, né? Se essa negociação encontra algum limite. A gente poderia passar horas aqui falando disso, né? Porque, de fato, talvez esse seja um dos temas que mais comportam a discussão no direito coletivo. Mas eu vou fazer aqui um breve apanhado do que foi falado pelo Gilmar Mendes no voto até agora a respeito dessa questão. Ele traz, basicamente, duas reflexões a respeito dessa questão. A primeira delas é de que a convenção ou acordo coletivo é válido ainda que disponha sobre a redução de direitos trabalhistas. Ou seja, já se quebra, né, de imediato aquela tese, né, muitas das vezes admitida tanto pelos TRTs quanto pelo TST, de que a norma coletiva seria inválida simplesmente por ter reduzido qualquer direito previsto na legislação trabalhista. Então, esse é o primeiro ponto, e ele já descarta de imediato essa questão. A segunda reflexão que ele traz é que a convenção ou acordo coletivo deve observar como limite apenas os direitos absolutamente indisponíveis, ou seja, não é qualquer direito, mas tão somente aqueles considerados absolutamente indisponíveis. E essa afirmação, naturalmente, pode soar realmente muito ampla, né, e, por certo, muito propícia a diversas interpretações, porque, afinal, o que seriam esses direitos absolutamente indisponíveis? Ele diz que seriam aqueles baseados, né, no patamar civilizatório mínimo, e ele cita como exemplo, né, e aí ele não é taxativo, mas ele cita como exemplo, e se eu não me engano até se referindo a um voto paradigma do Barroso, no sentido de que seria, por exemplo, a anotação do CTPS, pagamento do salário mínimo, repouso semanal remunerado, observância de normas de saúde e segurança. Porém, né, como eu disse, são exemplos, portanto, se for esse, efetivamente, o entendimento que vai, ao final, prevalecer, o ideal é que, ao longo desse julgamento, os demais votos avancem no sentido de melhor definirem, né, taxarem, né, quais são, efetivamente, esses direitos absolutamente indisponíveis. Mas, de um modo geral, é interessante até que, para talvez ampliar essa reflexão, porque talvez seja, de fato, algo que seja avançado ao longo desse julgamento, pensar na conceituação, né, de ordem pública, principalmente porque ela no sentido de que a ordem pública é o reflexo, né, do ambiente geral da sociedade em determinado momento, porque, e sendo assim, ela vai variar no tempo e no espaço, e principalmente também no sentido de que o Maurício Godinho Delgado, né, quando ele fala do patamar civilizatório mínimo, ele diz que seriam todos os direitos sociais e fundamentais que garantem ao trabalhador o mínimo necessário, né, para se conceder um valor social ao trabalho e para se preservar a dignidade da pessoa humana. Ou seja, se a gente faz aí se conjuga, né, essas duas questões, talvez a gente vai ter uma variação do que seja, né, essa ordem pública, esse patamar civilizatório mínimo, a depender do momento, né, e da conjectura da sociedade. Talvez se a gente traz essa questão para uma realidade mais próxima, no momento de pandemia, por exemplo, a gente tem
até as decisões do próprio STF recentemente caminham nesse sentido, né? A gente viu decisões do STF recentemente flexibilizando questões que até pouco tempo atrás era inimaginável a gente pensar que seriam flexibilizadas. Então, de fato, se o entendimento prevalecente nesse leading case for no sentido de que o único limite seria, efetivamente, esses direitos absolutamente indisponíveis, talvez a gente veja, né, ou serem efetivamente melhor definidos quais seriam esses direitos, ou, de fato, se estabelecer qual é o conceito maior do que seja essa ordem pública, do que seja esse patamar civilizatório mínimo, né? Mas, enfim, voltando aqui, efetivamente, para o objeto desse leading case, como visto, já está assentado no voto de que as convenções dos acordos coletivos podem, né, no equilíbrio das cláusulas e das convenções, das condições negociadas, eventualmente reduzirem, né, determinado direito, desde que eles não sejam absolutamente indisponíveis, mas relativamente à matéria discutida, que são as horas in itinere, o relator considera que não se trata de um direito disponível. Inclusive, Malu, ele pode até passar para o próximo slide, por favor? Aliás, não, para o anterior, né? Malu. Isso, exatamente. A gente até fez esse desenho para melhor ilustrar. Ele fala o seguinte: essa parcela, ela detém natureza salarial. E além de ela se relacionar a tanta jornada de trabalho, que são duas questões que, pela própria Constituição, né, ela pode ser objeto de negociação coletiva, ou seja, é jornada e é salário, ela própria pode ser, pela própria Constituição, ela pode ser negociada pela convenção, por meio de acordo ou convenção coletiva, já poderia por si só ser objeto dessa negociação. Então, ele, além disso, ele ainda remata dizendo, olha, tanto não é direito indisponível, que essa parcela foi, inclusive, suprimida, né, na reforma trabalhista. Então, o voto do Gilmar Mendes, além dele já estabelecer que pode ser, as normas coletivas podem prever e negociar e até mesmo reduzir direitos trabalhistas, o limite seria, no máximo, com relação a direitos absolutamente indisponíveis, né, travados aí na questão do patamar civilizatório mínimo, já estabelece que essa matéria afeta a hora in itinere, não seria um desses direitos, inclusive fazendo esse gancho aí com a questão da reforma trabalhista. Então, enfim, se de fato a gente tem os demais votos caminhados nesse sentido, talvez isso gere até um reflexo na própria questão da reforma trabalhista, né, que estabelece ali no artigo 611 algumas questões, algumas matérias, né, que podem vir a ser objeto dessas negociações. Então, bom, com relação a esses limites, eram essas as minhas contribuições. Eu volto a palavra agora a Paulo, que dará continuidade ao tema. Bom, aqui, uma das perguntas que nós colocamos no início da apresentação deve haver contrapartida ou não, né? A maioria das decisões do Tribunal Superior do Trabalho colocam sempre que a negociação coletiva, quando você vai suprimir eventual direito, você tem que dar uma outra contrapartida. Na descrição da tese de repercussão geral, do número 1046, está expresso o seguinte: independentemente da explicitação de vantagens compensatórias. O artigo da CLT, introduzido através da reforma trabalhista, ali fala claramente que você não precisa colocar as vantagens de uma forma explícita, mas isso não quer dizer que você, às vezes, não tenha que ponderar, tá? Então, qual a diferença aí da contrapartida explícita e da contrapartida, né? Em conversa aí com o grupo, como a Lilian falou, a apresentação está sendo feita por nós, mas, na verdade, quem fez toda a discussão foi a Maria Lúcia, a Gabriela, a Lilian, a Raquel, a Mirati, nosso grupo, né? E ali a Malu bem levantou uma questão, que é a questão dos considerandos, né? Tudo isso aqui, o voto, tanto do voto do Barroso na questão do PDV, quanto aqui do Gilmar Mendes, a gente está falando numa situação de crise, uma situação de crise. Então, essa palavra é repetida várias vezes, até inclusive no acordo. Então,
por mais que você não tenha que colocar uma situação de uma forma explícita, nada impede que, numa negociação coletiva, você coloque nos considerandos o porquê que você está negociando dessa forma. Então, assim, a empresa está passando por uma dificuldade, ela foi impactada no mercado, você vai reduzir algum direito, você vai fazer algo diferente do que está na lei. Sempre é bom colocar nesses considerandos para colocar uma forma um pouco mais clara do qual o motivo. Porque não faz muito sentido você reduzir determinados direitos se a empresa está muito bem obrigada. E qual o motivo? Qual é o motivo disso estar acontecendo? Você vai trocar um benefício pelo outro? Você vai suprimir porque você só vai suprimir, ponto final? Então, essa importância da contrapartida é interessante que você coloque nos considerandos. Você, mais uma vez, pelo que está sendo decidido em repercussão geral, você não precisa colocar explicitamente quais são as vantagens, né? Mas nada impede que, na negociação, se coloque a questão do fundamento, né? Aqui, mais uma vez, citando o acórdão do PDV, o Barroso lembra um outro ponto que é muito interessante. O fundamento da validade da redução é o mesmo princípio que autoriza a estipulação mais vantajosa, a autonomia coletiva dos particulares, que não é via de uma mão só, mas de duas, funcionando tanto para promover os trabalhadores, mas também na economia moderna para administrar as crises na empresa. Então, você pode reduzir direitos? Pode, da mesma maneira que você pode alargar direitos, né? Então, esse é o contraponto principal, que ele coloca no voto, tanto da questão do PDV, quanto o Gilmar Mendes atraiu aí, citou esse trecho na decisão de repercussão geral. Amirati, acho que agora você pode colocar as perspectivas finais e fazer o encerramento. Ok, bom dia a todos. Está um pouco pequeno para mim, mas eu imprimi aqui. E nas perspectivas me cabe falar sobre segurança jurídica, fortalecimento da negociação coletiva, coerência com o recurso extraordinário 590, de relatoria do Roberto Barroso, que fala no princípio da equivalência e reflexos na reforma trabalhista. Evidentemente, em relação à segurança jurídica, praticamente desnecessário discorrer sobre isso. É óbvio que qualquer negociação coletiva tem que ter segurança jurídica para se poder aprofundá-la e realizá-la. Ao contrário do que se imagina, o que muita gente imagina, as empresas têm sempre muito interesse em fazer negociações coletivas, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Aqui no nosso grupo, particularmente, somos praticamente todos favoráveis à negociação coletiva, mesmo onde ela não seja obrigatória, é sempre, no mínimo, conveniente uma negociação coletiva, como no caso, por exemplo, até das negociações de dispensa massiva, por exemplo, de trabalhadores. Sabemos que a lei não impõe, entendemos, no entanto, recomendável e conveniente que se faça. Mas por que não se faz? Porque nem sempre se faz. Porque nem tudo que está contido num documento acaba sendo corroborado pela Justiça do Trabalho, que acaba aceitando muitas vezes os atos em que o Ministério Público impugna. Por exemplo, conversações anulatórias de cláusulas de convenção coletiva. Cabe a ele impugnar? Será? Será que o sindicato, entrando um pouco no tema do ministro Barroso, o sindicato está nessa negociação exatamente para equilibrar forças, exatamente para retirar o caráter de hipossuficiência, para conceder o caráter de equilíbrio entre as partes. Não há subordinação entre uma empresa e um sindicato. Então, ele tem poder, tem negociação, tem força para essa negociação. Quando um sindicato faz uma negociação e a empresa resolve aceitar essa negociação impondo, por exemplo, uma quitação geral, como acontece em PDI, em PDV ou em PDV, por exemplo, casos de julgamentos já efetuados no Supremo pelo ministro Marco Aurélio, em caso de PDV, e o ministro Barroso, no caso do PDI, e o ministro Zavascki também falava sobre a possibilidade de você considerar válida, por exemplo, supressão de pagamento de horas extras, as horas extras em itinere, inclusive.
As horas extras de time ele traz uma curiosidade nisso tudo. Por que ela começa? Ela começa com uma jurisprudência, ela não vem da lei, ela vem da jurisprudência, lá do antigo enunciado 90, que depois incorporou no artigo 58 da CLT. Mas quando começou essa negociação toda, essa discussão toda, tinha a tal história, o Joãozinho pega o ônibus que a empresa fornece porque não tem linha habitual para lá, então, portanto, ele vai receber a hora em itinere. Mas o Zezinho, que tem o carrinho dele, resolve com o carrinho dele, não tem hora extra, porque ele não está usando o carro da empresa, ele não está na hora em itinere. Então, você cria duas modalidades de empregado dentro da mesma empresa por conta do fundamento da sua condução. Não tem sentido. É a mesma coisa a súmula que diz as revogações, as modificações, as alterações valem a partir de agora. Então, eu não estou fazendo modificação para ninguém, eu estou economizando daqui para frente. Aquilo que já pesava no nosso bolso, eu não posso querer reduzir, ainda que eu dê uma contrapartida, que também não é obrigatória, como admite o Supremo Tribunal Federal, mas que eu dê uma contrapartida. Por exemplo, uma redução do adicional de hora extra da Constituição de 50%, por exemplo, para 40%, em troca de uma cesta básica que compense aquela perda financeira, porque na cesta básica, dentro de um programa de alimentação ao trabalhador, não tem tributos, ela não é tributada. Você pode jogar a diferença do que você reduz de adicional de hora extra para a cesta básica, de modo a manter o equilíbrio de ganho do trabalhador. Mas isso nem se pensa, nem se pode pensar numa coisa dessa. Então, quem designa, quem impugna, quem propugna as coisas em juízo? O Ministério Público é uma coisa que eu acho sempre curiosa, sempre falo isso em argumento popular, em colóquio, conversando com pessoas. O trabalhador já foi chamado a decidir sobre monarquia e república, foi chamado a decidir sobre presidencialismo e parlamentarismo, foi chamado a decidir sobre porte ou não de armas, mas é incapaz de dizer se aceita ou não redução de hora extra, por exemplo, sem que haja a tutela do Estado. Esse tipo de procedimento, esse tipo de conduta que habitualmente praticado pelo TST, mas que o STF tem alterado agora, já que o STF tem demonstrado aceitação da validade, dando validade aos acordos e às convenções coletivas firmadas entre as partes, ele está caminhando no sentido de demonstrar que aquilo tudo será possível, isso vai impactar favoravelmente nas relações trabalhistas. O TST limita-se a dar quitação, por exemplo, ao que está discutido e o que está declarado num termo de rescisão ou num acordo coletivo, sem aceitar uma quitação geral de um contrato de trabalho que tenha cuja rescisão tenha decorrido de uma negociação. Então, por que tem essa discussão toda, esse 3-2 que está até agora lá na dispensa massiva? Porque algumas empresas se recusam a fazer a negociação, ainda que entendam conveniente, mas certamente não obrigatório, mas entendam conveniente, porque essa quitação geral que interessa para a empresa nem sempre é aceita pelo judiciário, baseado no fato de que a Constituição garante a todos os trabalhadores individualmente o acesso ao juízo trabalhista em caso de se sentir lesado em seus direitos. Ainda que esta lesão deveria estar subordinada àquele acordo coletivo que foi firmado com a presença do sindicato. Foi decidido numa assembleia, foi submetido a uma assembleia. Então, se você, como membro de uma categoria, submetido a uma assembleia, não ceder à maioria, então fica difícil você fazer essa negociação. Então, esse equilíbrio que o ministro Roberto Barroso fala naquele seu no RE 590-415, está garantido, está assegurado na negociação coletiva com a presença do sindicato. A segurança jurídica que você precisa é aquela de saber que o que você decidiu com quem de direito, e baseado e ratificado numa assembleia, depois que é assim que se faz, que tem que ser colocado a submissão, tem que ser submetido aos trabalhadores em assembleia,
aceitaram, ainda que por maioria, mas aceitaram, todos têm que se submeter. Porque senão você não tem. Senão você não tem a democracia. A democracia está aí na vigência daquilo que for votado pela maioria. Ainda que e comporta a convivência dos contrários, mas foi votado pela maioria. Tem que haver validade àquele documento. Senão, não adianta nada. E a decisão agora que vier a ser proferida neste recurso extraordinário, não só este que estão analisando, negociado sobre o legislado, mas também no da dispensa massiva, vai impactar, sim, na reforma trabalhista, que até o momento foi tida como constitucional pelo Supremo Tribunal. O Supremo já se manifestou sobre o 477, por exemplo, a não necessidade da negociação prévia. Isso é o que está na lei. O Brasil consagrou o princípio da legalidade, está no artigo 5º, cláusula pétrea. Então, se nós temos lá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e esta lei não é omissa e diz que não é necessária uma negociação, por exemplo, é isso. Vamos pegar o princípio. O princípio é sempre uma coisa complicada. Você pode criar qualquer princípio para criar uma tese ou coisa que valha. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos saber o que diz a lei. O Brasil consagrou o princípio da legalidade na Constituição. Tem que saber o que é permitido fazer e seguir aquilo. Porque, senão, se a gente for continuar vivendo da jurisprudência que está se criando, das impugnações, das anulações e tudo mais, nós vamos sair do civil law para o common law. Daqui a pouco nós estamos na comunidade britânica, vivendo como eles lá. Não é isso que nós queremos. Não foi isso que nós escolhemos para o Brasil. Pelo menos não em 88, na Constituição da República. Portanto, é isso que tem que ser seguido. A segurança jurídica está lá na lei. E aquilo que está na lei é o que tem que ser seguido. É isso aí, pessoal. Mirati, obrigado, pessoal do grupo. Eu só vou dar um recado aqui, complementar, também fazia parte desse grupo a Gabriela. Gabriela Ribeiro também integrava esse grupo. Pessoal, passando agora para o nosso último tema, já que a gente está bem no finalzinho aí do horário, só tenho mais um recado para falar. Com exceção do primeiro tema, né, que é o recurso extraordinário 999-435, que já está em pauta e já está em julgamento, esses 3 outros temas, os 2 que a gente já falou e o próximo que a gente vai falar, estão todos na pauta do Supremo para o dia 17 de junho. Né? O Supremo tem um dia reservado, uma pauta que vai tratar especificamente de questões do direito coletivo do trabalho. Então, quero deixar aqui mais uma vez um convite para que vocês sigam acompanhando o YouTube, o Instagram, o Facebook não, o LinkedIn e o site da APRES, porque a gente, de tempos em tempos, a gente vai comentando os julgamentos, a gente vai colocando ali perspectivas, impactos, as principais decisões, como é que isso deve impactar no nosso dia a dia. Para a gente encerrar aqui com chave de ouro, vou chamar então nossa presidente Malu, Maria Lúcia e a Gisele, elas vão falar um pouquinho sobre a DPF 381, que trata também de um tema mais ou menos relacionado com o tema anterior, trata um pouco dos limites das decisões judiciais quando avançam na validade ou na nulidade de normas coletivas. Malu, Gisele, podem assumir aqui para a gente privilegiar o tempo, tá? E a apresentação de vocês. Tá bom. Você faz a apresentação, por favor? Eu vou colocar aqui, pode deixar. Tá bom. Bom dia para todo mundo. Essa aqui vai ser o nosso último tema do dia, e quem tiver dúvidas, colocar aí no chat, e quando a gente fizer o encerramento, a gente pode ter vou tentar dar uma corrida aqui para a gente ter alguns minutos. Esse tema que a gente vai discutir, que é a DPF 381, ela pode colocar no outro slide. Aí. Ela tem uma questão que é uma situação de relevância, né, da aceitação da DPF, que ela foi bastante controversa no começo. O Gilmar primeiro não recebeu, depois de um agravo, no agravo ele reviu a decisão, então nem deu processamento ao agravo, reviu, né, sob o fundamento de que, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.
o que o Gilmar entendeu? Que realmente analisando com mais cuidado, né, pós-agravo, no caso apresentado, haveria uma ofensa à supremacia das convenções e acordos coletivos. Então, a gente está diante, novamente, de uma situação da validade do instrumento coletivo, ou seja, da autorregulamentação entre as partes, face a uma legislação. No caso específico, né, pode até passar, Cadu, por favor. No caso específico, que é o nosso Linden Case, né, ela foi proposta pela Confederação Nacional de Transportes, porque a profissão do motorista de longa distância, ela tem particularidades, e mesmo dos motoristas de ônibus, enfim, ela tem particularidades que a diferenciam das outras atividades profissionais gerais. Então, é muito difícil, nesse tipo de profissão, você ter delimitado exatamente início e fim de jornada, você ter delimitado os intervalos gozados, e anterior à lei de 2012, então é importante que a gente saiba que esses instrumentos coletivos que foram contestados judicialmente, fossem ações individuais, fossem ações coletivas, eles existiram antes da edição da lei 2012, então a ADPF, ela não quer que os instrumentos coletivos se sobreponham à lei de 2012, que foi a primeira que surgiu na regulamentação da profissão do motorista, mas anteriormente, quando a gente tinha um vácuo legislativo, né? Então, eu não tinha um dispositivo legal que dissesse como que eu cuido dessas profissões, né, em termos de marcação de jornada, eu não tinha instrumentos para essa marcação, então, em instrumento coletivo foi estabelecido o quê? Olha, para a profissão do motorista, como eu não tenho essa situação, ela se equivale à função externa sem controle de jornada. E, portanto, isso não significa que eu estou permitindo jornadas superiores a 8 horas, mas significa que eu não sei quando é que acontecem as 8 horas de trabalho daquele motorista, tá? E a Justiça do Trabalho, ela vinha invalidando as cláusulas por entender possível justamente esse controle de jornada do motorista por meios que, na realidade, não serviam para isso, e a Gisele que é a nossa especialista na área de transportes, ela vai falar bastante bem sobre isso, porque ela conhece muito o dia a dia e a realidade dessa profissão, porque é bastante o foco de trabalho dela, né? Assessorando justamente as empresas de transporte, e a questão de que se eu uso um GPS ou se eu uso um tacógrafo, eu não estou usando aquilo para controlar a jornada, e por que eu não consigo controlar a jornada necessariamente com aquilo, né? E, então, quando a Justiça do Trabalho, ela afasta a incidência do 62.1, que foi estabelecido um instrumento coletivo, ela viola justamente essa supremacia, né, das convenções e dos acordos que estão no artigo 7º, no inciso 26 da Constituição Federal. Pode passar, Cadu. Então, só para a gente entender, a gente tem uma situação, e por que isso não está reunido no entendimento do grupo na questão do negociado versus legislado do tema 1046, apesar de ter uma relação com ele? Porque a gente está falando de um vácuo legislativo, né? Quando eu falo, por exemplo, no Linden Case do negociado versus legislado, que eu estou falando da hora itinerária, eu estou falando de jornada de trabalho como um todo, ou seja, eu vou computar aquele período, e é bastante fácil eu computar aquele período. Aqui a gente está falando de uma situação em que eu não consigo computar, né? Então, existia um vácuo legislativo antes da legislação de 2012. Eu tratei de jornada de trabalho, então, o limite legal e o controle da jornada da CLT, que eles não se aplicavam ao motorista. Então, eu posso ter uma jornada de 8 horas, mas não significa que essas 8 horas vão acontecer de uma maneira ininterrupta, com intervalo no meio, por várias outras questões, né? E normas coletivas, então, que estabeleciam isso. Então, é muito importante verificar que as normas coletivas impugnadas, elas não fixavam uma jornada superior
ao constitucionalmente permitido. Não se dizia assim, não, o motorista pode trabalhar quanto tempo ele quiser. Não, dizia o seguinte, o motorista vai trabalhar 8 horas, mas eu não consigo saber quando que ele está trabalhando, quando que ele está parado, quando que o motor está funcionando, mas ele parou, enfim, né? Então, e essa DPF, né, ela tem como objeto justamente não só um caso único, ou seja, ela não se limita a essa questão do motorista, mas ela trata de toda uma jurisprudência de regramentos, que quando eu tenho um vácuo legislativo, eu uso eventualmente aplicações analógicas através de instrumentos coletivos, tá? Então, esse é o foco dessa ação, esse é a importância dela, justamente para que a gente possa usar os instrumentos coletivos para regulamentar situações de trabalho que hoje não estão regulamentadas. Que eu aplicaria analogicamente uma legislação ou uma jurisprudência e eu posso regulamentar isso através de um instrumento coletivo. Essa é a ideia desse Linding Case. Pode passar, Cadu. Tá? E antes de entrar, o meu último slide é justamente essa questão da aplicação limitada. Então, quando eu tenho a questão do Linding Case, eu não tenho uma aplicação limitada, eu vou ter uma aplicação para todos os casos semelhantes, né? Para toda a jurisprudência, para toda a situação jurídica que se encaixe naquele tema que está sendo discutido de repercussão geral. Então, eu tenho uma transcendência de matéria de fundo, né? E eu vou poder atuar para que seja sendo remetido ao STF, que o STF, ao dar a repercussão geral, ela abranja todas as situações de direito, né? E, de fato, que se encaixem dentro daquele tema que está sendo discutido. É isso. Pode passar para o próximo. E aí, agora eu passo a palavra para a Gisele. Então, pessoal, bom dia. Que bom que eu fiquei por último, porque eu falo demais, então eu já estou limitada pelo tempo. E eu vou só dar aquela pincelada mais no sentido do conhecimento mesmo da legislação do motorista e do controle de jornada. Há uns bons anos eu já trabalho, né, para o setor de transporte rodoviário de cargas, especificamente, e a gente acompanhou toda essa transição da realidade, né, dos motoristas e do controle de jornada antes da legislação em pós. Então, o que eu fiz aqui, para a gente poder entender bem, né, as questões mais processuais e técnicas que a Malu bem colocou, eu só tracei uma linha do tempo para ficar bem fácil, né, para quem não tem conhecimento da legislação específica. Então, até 2012, nós não tínhamos qualquer regulamentação da profissão, portanto, não tínhamos uma regulamentação da jornada, de modo que isso se enquadrava, assim, né, na possibilidade, na previsão do inciso 1º do artigo 62 da CLT, por ser considerada realmente uma atividade externa e sem controle. Claramente que nós sabemos que nem em todos os casos, porque há um universo muito grande de tipos, né, de modalidades do transporte rodoviário, e alguns permitiam algum controle, algumas empresas faziam esse controle por liberalidade, e, obviamente, que para os motoristas em viagens de longa distância, que passam dias ou semanas, né, fora da sua base, né, de trabalho ou do seu domicílio, o controle de jornada realmente é algo muito sensível, né, de forma que o controle, ele não era realizado por se entender que o motorista tem a natureza da atividade do motorista, em especial rodoviário de longa distância, ela é muito diferenciada, né? E a própria legislação do motorista, então, chegou em 2012, regulamentando a profissão, jornada, direitos e deveres do motorista e das empresas. Então, ela regula a atividade do motorista, ela passa, então, a impor para as empresas a obrigatoriedade do controle de jornada, ela vai estabelecer jornada diária para o motorista de 8 horas e 44 semanais, e a partir disso, então, as empresas começam a ter que se adequar para poder efetuar esse controle de alguma forma. E nós tivemos algumas alterações dessa legislação. Então, hoje, a lei vigente é a de 2015, né? A de 2012, ela
foi revogada pela de 2015. A de 2015 trouxe ainda adequações muito significativas para o setor, mas pontua a todos que a legislação ela ainda é muito limitada no seguinte aspecto: ela prevê situações muito específicas do motorista rodoviário de longa distância, né? Então, nós, na verdade, quando aplicamos a legislação do motorista para outros tipos de transporte, é como se nós tivéssemos que vestir uma roupa que nós tenhamos que ajustar. Ora eu tenho que apertar um pouco, ora eu tenho que lacear, porque a legislação ela é muito genérica nesse aspecto. Mas, de toda forma, para a gente entender essa linha do tempo de como que ficou essa situação jurídica da jornada dos motoristas. Cadu, pode passar, por gentileza? Então, nós tínhamos aí, né, com relação às normas coletivas que nós vínhamos firmando antes de 2012, havia um entendimento da aplicação da jornada externa, né, do trabalhador externo, isso era previsto em contrato de trabalho e também nas próprias convenções e acordos coletivos. Então, naquele momento, como não havia, em tese, possibilidade de controle de jornada, pouquíssimas empresas já o faziam por liberalidade, eram estabelecidas outras contrapartidas, né, outras contrapartidas nos acordos coletivos, como, por exemplo, o estabelecimento de pagamentos, de comissão, né, uma remuneração de comissão por quilômetro rodado, por entrega, por produtividade em diversos outros modelos, né, então, eu cumpria o piso normativo do motorista, previsto em convenção coletiva. Como eu não controlava a jornada, e a realidade do transporte, dependendo do transporte, é uma realidade muito dura, né, que impõe aos motoristas uma jornada superior a 8 horas no mais das vezes, pagava-se, então, aí vários tipos de comissão. A empresa fazia um controle de viagens realizadas de KM, o motorista que tivesse um consumo de diesel dentro de uma média ponderada pela empresa, desgaste de pneu, diversos parâmetros para estabelecer pagamento de comissão, remuneração variável para o motorista para crescer, né, a remuneração do mesmo. E dentro desses aspectos também foram estabelecidos verbas, como diárias de viagem, que incluem até hoje almoço, jantar, pernoite, café da manhã, para cobrir essas despesas do motorista, multiplicado pelos dias em que ele fica fora da sua base, né? Então, o que acontece é que as empresas de transporte, elas praticamente sempre se utilizaram, né, de discos de tacógrafo, porque eles são obrigatórios, e de sistemas de rastreamento eletrônico por satélite. Os sistemas, né, de disco de tacógrafo, basicamente, eles prestam nos servem basicamente para entender os limites de velocidade do motorista, se ele está cumprindo os limites da via ou das medidas de segurança do trabalho da empresa, por exemplo. E os sistemas de rastreamento dos veículos, eles vieram como praticamente uma obrigação, né, imposta pelas seguradoras, porque as empresas fazem o seguro, né, da carga, e os rastreadores servem justamente para fazer o gerenciamento de risco da carga e dos veículos. Tá? Então, começaram a ter na Justiça do Trabalho diversas ações em que se pedia, né, a aplicação do controle de jornada e pagamento de horas extraordinárias aos motoristas, sob a alegação de que as empresas tinham um sistema de rastreamento no veículo ou discos de tacógrafo e tinham condições de fazer a aferição dessa jornada de trabalho por meio desses sistemas, tá? Aí eu vou pedir para o Cadu passar para a próxima tela. Então, vamos lá, como eu disse, inclusive sobre a questão de discos de tacógrafo, nós temos até uma OJ que versa sobre a questão do disco de tacógrafo sozinho não servir como controle de jornada, tá? E os rastreadores, que a Justiça do Trabalho passou deliberadamente a entender que eles se prestavam a esse controle. Hoje, né, o que nós temos? Hoje existem meios de controle de jornada embarcado nos veículos,
que fazem a ponte com os sistemas de rastreamento para que puxem essas informações, para que a gente entenda o início e fim de jornada e todas as pausas e intervalos realizados, mas os rastreadores, na verdade, eles trazem uma informação para a gente de posicionamento do veículo. Então, no mais das vezes, esses relatórios emitidos pelos sistemas de rastreamento, eles servem para a gente apenas para fazer um confronto, um segundo confronto da jornada ou dos intervalos do motorista. Não necessariamente para entender a jornada, em especial porque eu tenho diversas situações em que o veículo está numa zona de sombra do satélite, as informações de posição do caminhão, elas podem demorar horas para chegar para a empresa, principalmente quando os motoristas mudam de fuso horário ou de país. Então, há diversos problemas em você admitir um controle de jornada por meio só dos rastreadores. Então, eram apenas explicações mais técnicas para a gente entender o que a Justiça do Trabalho vinha entendendo sobre algo que não se prestava necessariamente a controle de jornada, tá? Então, para suprir essas questões de uma sabida jornada um pouco extraordinária por parte do motorista, as empresas não efetuavam o controle, contudo, previam-se aí essas comissões, e era isso que valia para todos os efeitos, para fins de composição da remuneração do motorista, tá? Aí, para a próxima tela, só antes eu vou deixar para a Malu fazer os pontos da reflexão, e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque vejam que depois que nós tivemos a legislação em 2012, foram proibidos os pagamentos de comissões expressamente pela lei. E aí as empresas tiveram que retirar esses pagamentos de comissões que compunham, né, a remuneração do motorista, o que gerou bastante impacto, e nós tivemos que buscar soluções para suprir esses pagamentos. Alguns sindicatos, infelizmente, e algumas empresas partiram para uma situação muito delicada, que foi o estabelecimento de horas extras fixas. Então, quando eu cheguei no transporte, nós estávamos nessa situação em que você pegava as convenções e acordos coletivos com previsão de 40, 50, 60 horas extras fixas ao motorista. E tivemos grandes problemas ao longo do tempo, porque os juízes entendiam que era uma pré-contratação, que aquilo era salário, e a empresa, além de pagar essas 60, 50 horas em folha todos os meses, acabou sendo condenada nas horas extras alegadas pelo motorista no mais das vezes, quando não conseguiam se eximir aí, se comprovar as alegações dos trabalhadores, tá? E aí a gente teve que exterminar esse outro mal pela raiz, e em 2015, quando sobreveio, então, a nova legislação do motorista, que é a que está em vigor, foi novamente permitido o pagamento de comissões aos motoristas, só que respeitando algumas condições, como, por exemplo, não incluir indicadores que versem sobre segurança, porque a segurança ela é presumida, né? O não acidente é presumido numa empresa de transporte. Então, é só o cuidado que as empresas passaram a ter, mas vejam, hoje, além de controlar a jornada, ainda que seja por meio manual ou eletrônico, as empresas têm a possibilidade de ainda compor, né, essa remuneração com algo que seja medido por indicadores, desde que eles respeitem alguns limites estabelecidos pela legislação. Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês especificamente sobre essa transição, né, da condição jurídica dos motoristas, para a gente entender, né, essa pauta com relação à invalidação daquilo que foi negociado antes da regulamentação da profissão do motorista profissional. Eu agradeço a todos pelo tempo, pela exposição e pela paciência, e passo a palavra para Malu fazer a finalização do tema. Tá, vamos lá. Se você puder, só queria te pedir uma gentileza. Depois das reflexões, pode já encerrar, tá? Por conta do horário. Tá bom, tranquilo. Por que foi importante a gente ter todo esse aparato prático que a Gisele trouxe para a gente? As decisões da Justiça do Trabalho, elas se baseavam para anular a convenção coletiva na primazia da realidade. A pergunta que a gente tem é: quem conhece mais a primazia da realidade?
a categoria de trabalhador em empresas inseridas na realidade real, ou um judiciário, um Ministério Público totalmente, absolutamente afastado desta realidade, né? Então, o que é uma primazia da realidade? Ah, é primazia da realidade que eu estou controlando a jornada? Não sei, você conhece a realidade? Você conhece o dia a dia? Você sabe como as relações se desenvolvem? Então, o risco que as decisões que tratam de primazia de realidade com quem não conhece a realidade é justamente desprestigiar a relação sindical, é justamente desprestigiar a autonomia de vontade das partes, é considerar que as partes sequer conhecem a própria realidade em que estão inseridas no dia a dia, e que um órgão externo totalmente afastado dessa realidade tem condições de ver esta realidade como se fosse um ser onisciente. Tá? É uma situação que a gente entende extremamente danosa às relações sindicais, extremamente danosa às relações coletivas de trabalho, tiram a segurança jurídica, como a Mirati falou no tema anterior, porque as partes não se sentem mais à vontade de negociar, e cada vez mais a negociação coletiva é reprimida, né? Cada vez mais, é só ver uma das últimas notas técnicas que o Ministério Público do Trabalho diz que se ele achar que o sindicato não vale nada, ele pode agir no nome do sindicato, isso é um absurdo. Se o sindicato não vale nada, ele que deixe de existir. Para isso, a questão da contribuição ser voluntária é uma excelente ferramenta para sobreviverem só os que têm realmente verdadeira representatividade, ao lado da liberdade sindical. Então, encerrando, o que eu queria dizer é, todas essas ações que a gente discutiu hoje, todas essas ações que estão no STF, elas decorrem de um único pensamento. Sindicatos patronais, sindicatos profissionais, empresas e trabalhadores são seres relativamente incapazes. Em alguns casos, absolutamente incapazes. Quando o judiciário, o Ministério Público, se sente à vontade de entrar com uma ação para que um instrumento coletivo negociado pelas partes, e aí eu sempre falo, o cuidado com a formalização, o cuidado com quórum, com votação, com documentação, com inserção no mediador, sim, que é outra coisa que me mostra que o tribunal não entende nada de acordo coletivo, quando ele diz que a inserção no mediador é mero ato formal, quando a lei dá validade 3 dias depois. Ou quando é um ato formal estabelecido como obrigatoriamente em lei, justamente para dar publicidade a instrumentos coletivos. Então, o nosso entendimento é, a depender das decisões que vierem em todos estes casos, né, que estão no STF, a estrutura sindical, o movimento sindical e as relações coletivas, elas vão ser atingidas, para o bem ou para o mal. Então, é por isso que assim, o principal intuito da APRES é justamente estudar formas de se manter essa autonomia coletiva com segurança jurídica, então seguindo exatamente os aspectos formais da lei, do negócio jurídico, né? Não esquecer nunca que o Código Civil é a base essencial de todo o negócio jurídico, para que cada vez mais se busque uma segurança jurídica, mas enquanto não houver uma liberdade sindical plena e uma representatividade realmente aferível, e eu não consigo isso com inserção obrigatória em sindicato, sempre as partes externas vão se sentir à vontade para considerar que a relação coletiva não é válida, que a relação coletiva que regulamentou aquela realidade não conhece a primazia da realidade daquela relação coletiva. Então, é isso. A gente, como o Cadu falou, a gente vai continuar os estudos, a gente vai continuar divulgando tudo isso nas nossas redes, para quem tiver interesse em acompanhar. Quem tiver interesse em conhecer a APRES mais profundamente, também entra nas nossas redes, no site, e tem os e-mails de contato, para a gente poder mandar material e tudo isso. E é isso. Os estudos da gente continuam, e no segundo semestre, quem sabe, a gente tem uma nova reunião aberta, ou, eventualmente, até alguma coisa, mas todo o nosso material, todos os estudos que a gente fez mesmo a partir daqui, porque eles vão continuar, vão ser disponibilizados para que tudo possa estar
orientando. A gente entende que o papel da APRES é fomentar o desenvolvimento da área coletiva aqui no Brasil, e infelizmente ainda está muito pequena, inclusive em faculdades e tudo isso, tá bom? Então, eu vou interromper aqui a gravação e eu estou oficialmente encerrando o nosso evento de hoje.